Primeiro, Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Agora Provérbios 31, 10. Virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Amém. Hoje é o dia 8 de março, né? Que dizem que é o Dia Internacional da Mulher. Aí nós vamos dar uma pausazinha aqui. Eu ia falar da Torre de Babel, mas eu vou entrar aqui também na Babilônia, onde começou a adoração de mulheres no mundo, onde a mulher se tornou uma deusa. E hoje ela é também uma deusa para o mundo, a ponto de ter um dia exclusivo para ela, exclusivamente um dia para a mulher, Dia Internacional da Mulher. Mas Salomão disse assim, o sábio disse assim: quem acha uma esposa acha o bem, acha a benevolência do Senhor. E mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede as finas joias. Observe. Faz uma distinção aqui, mulher e esposa. Porque você tem o seguinte: mulher é origem, esposa é vocação e mãe é missão. Essas três coisas você tem que gravar bem. Mulher é origem. Quando Deus fez Adão dormir e tirou do seu lado uma mulher, não tirou dos pés para não ser um capacho, nem tirou da cabeça para ela não ficar acima do homem. O profeta lembrando disse que tirou da costela aqui bem próxima do coração, para que ela andasse ao lado dele. Então Deus trouxe, fez ele dormir, tirou uma das suas costelas, separou a parte masculina, a parte feminina da parte masculina, porque ele criou o homem com uma dupla natureza, natureza masculina e feminina. Depois ele separou essas naturezas e aí formou a mulher e trouxe para Adão. Quando Adão olhou, aí ele disse, viu aquela mulher bem bonita e disse: na verdade esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Então agora a origem, varoa quer dizer mulher. Então da origem a ela é o que? Feminina, mulher. Estão entendendo? Depois Deus vai unir esta mulher com o seu esposo, ela vai se tornar esposa. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Agora é uma esposa. Nem todas têm a vocação de esposa, nem todas. Todas nascem como mulher, feminina, mas nem todas têm esta vocação para ser esposa. E aí ela se torna uma esposa. Depois de ser esposa é que ela vai se tornar mãe. Esta é a sequência divina. Mulher como origem, esposa como vocação e mãe como missão. Mãe é uma missão. Que tudo isso está inserido na mulher. Agora, vai ter aquelas que vai ser mulher e não vai ser esposa. Não tem vocação para ser esposa. Vão morrer solteira. E delas que não vão ser mãe. Estão entendendo? Mas existem aquelas que ultrapassam os limites da linha de Deus. Se ela passa de mulher para ser mãe, sem ser esposa, ela quebra a sequência que Deus colocou. A sequência,
O princípio de Deus, o que Deus quer é que uma fêmea nasce como mulher feminina, depois se torna esposa, depois que se torna esposa é que passa a ser mãe. Estão entendendo? Mas se na vida algumas mulheres quebrou o protocolo desta forma, isto não influencia na salvação dela. Pode influenciar em algumas consequências na vida, mas se alguém quer ter uma vida bem sucedida, se seguir esse padrão que Deus colocou, mulher, esposa e mãe, ela é bem sucedida, porque ela segue o padrão que Deus colocou. Agora, muitas vão ser, nasce como mulher, vão se tornar esposa e não vão ser mãe. Deus não vai dar esta missão para ela, porque muitas estão estéreis e não conseguirá ser mãe. Então tem que se conformar com aquilo, que Deus deixou. Cada um fique na vocação que foi chamado. Por isso que a Bíblia diz: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Se Deus não vai dar esta missão de mãe para você, então não queira ser. Vocês estão entendendo? Então veja, eu quero entrar aqui, porque eu tenho que começar aqui essa explicação para que vocês entendam claramente. Mas esse negócio de exaltar a mulher como uma deusa, isso vem desde a Babilônia. Desde a Babilônia. A mãe de Nimrod, chamada Semiramis. Esta foi a primeira mulher exaltada como deusa. Olha só que o profeta William Branham disse: depois que Noé morre, o povo começa a se afastar de Deus. Então Noé tem 3 filhos, mas um dos filhos dele, chamado Cão, gera um filho chamado Cush, ou Cusi. Em algumas Bíblias diz Cusi. Aí se começou a afrontar Deus, porque esse homem tomou uma mulher chamada Semiramis para ser sua esposa. Ao tomar esta mulher para ser sua esposa, ele começa a afrontar Deus, porque diz que essa mulher, ela tinha uma deformidade, ela tinha como uma mutação genética. Ela era uma mulher grande. Diz que o tamanho dela, a história relata, que era uma mulher grande. Talvez fosse uma mulher muito bonita. Ele toma esta mulher para ser a sua esposa. Essa mulher, ela começou a ser exaltada como deusa. Todos diziam que ela não era, a história consta que ela não era uma mulher normal. Ela não era uma mulher normal. E ela tinha aprendido que da semente da mulher viria um para ser o rei na terra, para esmagar a cabeça de Satanás, para dominar sobre o mundo. Então ela pensou que disse: é da minha semente que eu vou trazer um homem para dominar o mundo inteiro. Estão entendendo, irmãos? E quem era o filho? Quem foi o filho dela que nasceu? Nimrod. De onde se origina toda idolatria. O primeiro a ser bispo da história. O primeiro anticristo da história. Um homem que era o maior político. O primeiro político da história. O primeiro ditador da história. Um homem que tem um poder de convencimento e de persuasão muito grande. Para conquistar o povo. Então ela disse: da semente da mulher viria um que iria esmagar a cabeça do diabo. Então ela pensava que era ela. Ela queria trazer uma semente no mundo que seria um rei, seria um homem grande. E o profeta William Branham disse que Nimrod queria fazer 3 coisas no mundo: edificar uma cidade, produzir sua própria religião e tornar seu nome grande e conhecido no mundo, famoso.
O profeta diz: quando um homem começa a se ter fama, ele está afastado de Deus, milhas e milhas de Deus. Um homem de Deus, ele quer obedecer a palavra, ele não quer fama, ele não quer popularidade, ele quer obedecer a palavra para poder ele ser abençoado. Então veja, Samiramis, a mulher de Cush, mãe de Nimrod, diz que Nimrod se casou com a própria mãe também, a história diz. Era uma coisa nojenta. Representa a deusa da rebeldia e da liberdade. Samiramis, ela é adorada e ficou conhecida como Artemis, Diana dos Efésios, a rainha do céu, a deusa do sol. Tudo isto hoje nós vemos também aí. Esse negócio da igreja católica, colocar Maria com um menininho assim nos braços assim, isso é a mesma coisa de Samiramis pegando Nimrod nos braços. De colocar a mariolatria, a mariolatria surgiu lá da Babilônia. Uma mulher sendo adorada. Então a mesma coisa está acontecendo hoje. A igreja católica faz a mesma coisa. Porque Babilônia no começo da Bíblia, Babilônia no meio da Bíblia com Nabucodonosor, e Babilônia no final da Bíblia, agora, Apocalipse 17, a grande prostituta, a mãe das abominações da terra. Essa mulher, Semiramis, eu quero dizer só Semiramis. Semiramis, a imagem dela está na nota de 20, na nota de 50 e na nota de 100. Eu não sabia disto. Mas a imagem daquela mulher que está ali é a imagem dela. Essa mulher está na imagem de uma das maiores gravuras, de uma das maiores pinturas que existe no mundo, que é a pintura chamada de A Liberdade Guiando o Povo. É uma mulher com a bandeira na mão, com os seios de fora, diz que aquela mulher é Samiramis. Essa imagem é uma das imagens mais famosas que existe no mundo. Você pode botar lá na internet, imagem, A Liberdade Guiando o Povo. Você vai ver uma mulher com a bandeira na mão, os seios de fora, diz que é ela que está guiando o povo para a liberdade. Está guiando para o inferno, muito bem. Então você vai ver, na Estátua da Liberdade também ali está a representação de Semiramis. Está ali, uma mulher como deusa. A mulher também hoje está como uma deusa. Ela está na televisão, ela está em todos os rótulos que se vende, em propaganda. Ela está na igreja como mulheres pregadoras, e pastores frouxos, efeminados, deixam a mulher subir no púlpito. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse negócio desse dia da mulher criar aí, isso nada mais é, sabe? Para causar a divisão do sexo, para atacar a família, para criar narrativas falsas sobre a violência de gênero, além de elevar o movimento feminista. É só para isso. Porque foi uma mentira inventada. Inventaram a mentira que os patrões prenderam umas mulheres lá numa fábrica e tocaram fogo na fábrica, e aquelas mulheres morreram como heroínas. Isso é mentira. Isso é mentira, a história diz. Elas dizem assim, ó. O que houve foi um incêndio com 123 vítimas, mulheres e 23 homens, em 25 de março de 1911. Uma fábrica de têxtil em Nova York, uma tragédia terrível. A partir dessa data, as condições de segurança tiveram uma grande melhoria nos Estados Unidos. No entanto, espalhou-se durante muito tempo o mito de que os malvados patrões capitalistas haviam ateado fogo na fábrica cheia de mulheres grevistas. Isso era só história e mito, não foi nada disso. O que aconteceu foi uma tragédia em Nova York, que matou aquelas mulheres. Esse negócio desse movimento aí, dessas mulheres, isso foi um movimento socialista, certo? De adquirir direitos iguais. Quando a Bíblia diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Quando o profeta diz que o lugar da mulher é na cozinha.
Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não tenho medo de pregar o que o profeta pregou. Se tiver pastores aí que tem medo de pregar, vou citar aqui os parágrafos que ele diz onde é o lugar da mulher. Mas eu não tenho medo de pregar o que o profeta pregou. Então veja. Deixa eu dar aqui uma diferença aqui. O que é uma mulher? O Dia Internacional da Mulher. Aí brada aí no mundo, na internet. O Dia Internacional da Mulher. A todas as mulheres. O que é uma mulher? Uma mulher é aquela que lava louça, varre casa, passa roupa, faz todos os afazeres domésticos. É aquela que trabalha como uma dona de casa e que cuida de todas as coisas do marido e das crianças. Enfim, todos os afazeres do lar, bem como servir ao seu marido nas reações orgânicas. Por isso que Salomão diz, mulher virtuosa, quem o achará? Acha uma que queira fazer isso? Eu digo, vou passar o que o camarada falou ali. Mulher que quer trabalhar na igreja, pega o rodo, a vassoura e vai varrer a igreja. Pega o rodo, a vassoura, isso e aquilo. É um trabalho dentro da igreja. Mas elas querem ser pregadoras. Olha só. Querem ser pregadoras quando Deus não deu autoridade para isso, por mais talentosa que ela seja. Mulher talentosa, o teu talento não pode ultrapassar a ordem divina. Por mais talento que ela tenha, ela não pode ultrapassar a ordem divina. As mulheres fiquem caladas na igreja. A mulher sendo enganada caiu em transgressão. Não é permitido que ensine. Ela não tem germe de vida. Ela não pode gerar uma vida. Quem gera é o macho. Ela não é portadora da semente. Quem porta a semente é o macho. E o profeta disse, Deus é homem. Querem ser mulher? Querem lavar louça, varrer casa, passar roupa, cuidar do marido, cuidar dos afazeres domésticos, uma dona de casa. Querem ser mulher? Mulher é isso! Então é o dia para vocês que fazem isto. Isso é que é ser, isto é o que é ser mulher. Que é uma esposa. Uma esposa é aquela que é companheira, que dá carinho, que cuida do marido, que é amiga e amorosa. Por isso, a Bíblia, aquele que encontra uma esposa acha o bem e encontra a benevolência do Senhor. Amém? Uma verdadeira cristã deve ser mulher e esposa, ou seja, como mulher ela deve ser o ouro do seu marido e o tesouro precioso, já como esposa ela deve ser a benevolência do Senhor, ou seja, aquela que demonstra afeto, estima, altruísmo, empatia e boa vontade pelo seu marido. Mas é desta forma. Tem certa mulher, eu sei que tem certas mulheres no mundo que valem por mais de 2 homens que tem aí. Tem homens que não são homens. Tem mulheres que valem por 5 desses maricas que estão aí. Tem muitas mulheres que valem. Eu estou falando mulher. Eu não estou falando feminista, porque mulher é feminina. Não é feminista que está atrás de direitos iguais, que está atrás disso e daquilo, que está atrás de ser igual ao homem. Isto é ser feminista. Feminista é uma desgraça. Amém? Então vamos lá. Quem causou a interrupção no mundo? Porque a mulher não deve ser pregadora? Porque ela não deve ser tratada como deusa, nada disto. Ela é tratada como uma deusa. Esse é o instrumento do diabo para destruir vidas. Por que ela não deve ser pregadora? Por quê?
Vamos ver aqui o que o profeta diz, olha só. Escuta vocês agora. Uma interrupção estraga todo o programa. Agora, quando os seres humanos estavam em coesão com Deus, com um homem e uma mulher, aquela mulher pecou. E aquilo jogou fora completo todo o programa terrestre de coesão de Deus. Assim, uma palavra acrescentada a este livro, ou uma palavra retirada dele, joga um cristão fora de coesão com Deus, joga a igreja fora de coesão com Deus, joga a família fora de coesão com Deus. Cada crente pode ser jogado fora por não aceitar toda a palavra de Deus. É toda a palavra de Deus, é o que está escrito, não podemos fugir daquilo que está escrito. Se jogar fora isso, alguma coisa, lança fora você de coesão, de união com Deus. Então foi uma mulher que causou a separação do lar amoroso. Não foi um querubim que perturbou a terra. Não foi Adão que tirou o lar fora de coesão. Não foi nada mais que jogou o lar fora de coesão. E a coisa inteira fora de coesão, senão uma mulher, Eva. Isso está aqui. Esse é o princípio do que Jesus falava, que foi quebrado. Jesus disse: no princípio Deus fez um macho e uma fêmea e cada espécie, e agora essa mulher não é a égua nem a cachorra, porém a mulher quebrou a coesão inteira da operação de Deus na terra e jogou tudo. A morte, trouxe a morte. A mulher, não o homem, ela quebrou o pacto, ela foi além dos limites da palavra de Deus. Foi uma mulher que fez isso. Por ela ter quebrado esse pacto, o apóstolo Paulo disse: não admito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, porque foi ela quem quebrou o pacto. Amém? Aí o profeta diz aqui assim, ó. Agora essa mulher, ela era igual ao seu marido antes da queda. Antes do pecado entrar no mundo, ela era igual com ele em natureza. Porque ela foi tirada dele. Ao ser tirada dele, o profeta diz assim, que ela tinha co-igualdade com ele. Ambos eram iguais. Aí o que ocorre? Mas quando ela acaba pecando, quebrando o pacto, saindo da coesão com Deus, ela perde esta igualdade. Agora Deus diz para ela assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você vai passar a ter um governo agora, e o teu desejo será para o teu marido. Ela agora perdeu esta coigualdade que tinha com ele em natureza. Agora ele passa a governar ela. Isso é ser mulher, é ser submissa ao seu esposo. Isto daí é ser mulher. Vamos entender, olha. Submissão ao seu esposo é, se ele estiver de acordo com a palavra, ela deve ser submissa a ele. Mas se o esposo quiser que a mulher faça uma coisa errada e contraria a palavra de Deus, o profeta diz: fique com Deus. Estão entendendo? Se o marido obedece a palavra, a mulher deve obedecer o seu marido e ser submissa a ele. O que é? Cristo é o macho, a noiva é a fêmea. Essa noiva, nós temos que ser submissos a Cristo, porque Ele é o cabeça que dirige.
Mas Ele quer nos levar à condição de ser co-igual a Ele em natureza também. Vocês estão entendendo? Toda a Bíblia narra isso. Não agora, mas vai levar a esta condição de nós sermos igual a Ele, a Cristo. Quando o rei Assuero chegou para a rainha Esté, ele disse assim: pede, rainha Esté, o que tu quiser, eu te dou até metade do meu reino. Metade? Eu fico com a metade, ele fica com a outra metade, então eu estou igual. É ou não é? Olha só, isso aí já era prefigura do que Deus vai dar para nós. Herodes chegou para Salomé e disse assim: pede o que tu quiseres, eu te dou até metade do meu reino. Se ele desse metade do reino para ela, ela ficaria igual a ele, porque ele ficaria com a metade e ela com a metade. Mas agora nossa condição é de submissão, é de se render a Ele, é de obedecer a Ele, é de fazer aquilo que Ele quer, de fazer aquilo que Sua palavra ensina. Amém? Olha só, agora o homem foi então feito para dominar sobre a mulher pela palavra de Deus. Ela não era mais co-igual com ele. Vocês sabem, ela era co-igual na natureza. Porém, quando ela quebrou a palavra de Deus, Deus fez o homem governador sobre ela. Se você anotar, ela não era mais igual ao homem. Ela era uma violadora da palavra de Deus. Violou a palavra de Deus, perdeu a co-igualdade com Adão, agora ele passa a governar. Então isso quer dizer, se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós passaremos a ter a mesma natureza de Cristo e ser igual a Ele em natureza. Cristo, quando estava na terra, Ele tinha o quê? Natureza humana e natureza divina. Não é verdade? Qual é a natureza humana de Cristo hoje na terra? É a sua noiva, somos nós. E quem é a natureza divina? O Espírito Santo. Então, se nós formos obedientes à palavra, esta natureza tomará conta de nós e nós faremos parte da mesma natureza de Cristo. Amém? Amém. Então veja. Vou continuar aqui. O profeta diz assim, ó. O profeta, ele mostra qual é a posição da mulher, onde ela deve estar, qual é o lugar dela, e ele também diz que a mulher, o que Deus pode dar a um homem depois da salvação, a melhor coisa que Ele pode dar ao homem depois da salvação é uma boa esposa. É a melhor coisa que Ele pode dar a um homem depois da salvação. Então ele diz assim, ó: uma boa mulher é como uma joia na coroa de um homem, disse o homem mais sábio da terra. Um homem deveria honrar uma boa mulher, vê? Mas uma má mulher é como água no seu sangue. Ele disse assim, uma má mulher é como leucemia. É como você está doente de água no sangue. Se você comparar uma mulher má, uma mulher ruim, ela é como leucemia, como você está doente de leucemia. Amém? Então veja. E seu sangue é sua vida. Vocês, homens que têm boas esposas, vocês não sabem quanto deveria dar graças a Deus por uma boa esposa. Porque se Deus pudesse ter dado a um homem algo melhor por companheira, Ele teria feito. Mas uma mulher é a melhor companheira que Deus pode dar a um homem. É a melhor coisa que Deus pode dar a um homem depois da salvação, é uma boa esposa. É a melhor coisa. Então veja só.
profeta disse: onde é que a mulher deve estar? Ele disse: ó, coloque a mulher de volta na cozinha, que é o lugar que ela pertence. Então tudo estará bem. Mas você a coloca ali fora em um trabalho público, ela está arruinada. As mulheres americanas empinam seus narizes e dizem: não há nada nisto. E mostre-me, certamente você tem que fazer isto, porque a Bíblia predisse que você o faria. A Bíblia predisse que elas o faria, que elas sairiam para trabalhar nas repartições públicas e iriam exigir direitos iguais. Pergunte, há 100 anos atrás, há 100 anos não, há 70 anos atrás, quantos delinquentes havia no mundo? Vá hoje e conte quantos delinquentes existem. Por quê? Porque há anos atrás ela vivia em casa e era uma coluna no lar. Mas hoje elas estão nas repartições públicas e os filhos estão jogados. Na era mais difícil que vivemos, era onde elas deveriam estar em casa, mas elas estão nas repartições públicas. Posso continuar, gente?